Uma consequência importante é que o clima político piorou consideravelmente nos últimos dias. Domagoj Arapovic, Haifa Sensuais. As recentes medidas tomadas por Donald Trump em relação à imigração tiveram um forte e imediato impacto e foram criticadas nos Estados Unidos e no exterior. A legalidade da ordem executiva também foi colocada em questão e a procuradora-geral foi demitida e substituída na segunda-feira. Que outras consequências você prevê pela frente? Você acredita que a ordem será mantida? Uma consequência importante é que o clima político piorou consideravelmente nos últimos dias e conseguir apoio partidário para qualquer medida será ainda mais difícil nas próximas semanas ou meses. Um número considerável de republicanos perderam seus cargos, como, por exemplo, o oficial militar de mais alto escalão, que foi removido do Conselho de Segurança Nacional do presidente e substituído pelo ex-diretor de extrema-direita. Essa medida foi ofuscada nos últimos dias por causa da suspensão da imigração. Além disso, o mercado e algumas empresas estão preocupados em relação ao foco mais social do que econômico em se tratando de políticas. Por exemplo, não ouvimos muito sobre os gastos com infraestrutura e os cortes de impostos, o que está deixando os mercados impacientes. Em se tratando das medidas de imigração, a questão é essencialmente legal e o impacto sobre a economia em geral não deve ser grande, mas algumas empresas poderiam ser afetadas por essa nova ordem executiva. O presidente Trump também assinou uma ordem executiva para a construção do muro na fronteira mexicana, que teve um impacto imediato, levando o presidente do México a cancelar sua reunião com Trump. Em retaliação, a equipe de Donald Trump sugeriu a ideia de uma taxa de importação de 20% sobre produtos mexicanos. Você acredita que esse muro realmente será construído? Será que isso provocaria uma guerra comercial entre os dois países? Nenhuma ação foi executada ainda, mas a administração de Trump certamente vai usar isso como ameaça nas negociações futuras com o México, que não está exatamente em uma boa posição, já que a fatia de suas exportações que vão para os Estados Unidos é enorme. Por outro lado, é difícil imaginar um acordo onde o governo mexicano apoiaria a construção do muro. Eu acredito que o cenário mais provável seja a construção do muro, financiada pelos contribuintes dos Estados Unidos. As relações entre os dois países devem permanecer abaladas no futuro, mas eu não acredito que essa questão vá se escalar mais, porque isso prejudicaria as duas economias. O presidente norte-americano confirmou sua intenção de renegociar o NAFTA, apesar de Trump não ter deixado claro os termos dessa renegociação, que tipo de implicações econômicas uma possível mudança ou mesmo cancelamento do acordo poderia ter. É interessante notar que quase não há evidências de que o NAFTA tenha causado perda considerável de empregos nos Estados Unidos durante os últimos 20 anos. Portanto, é improvável que uma mudança ou cancelamento do acordo dê um grande impulso ao mercado. Mas, por outro lado, as consequências negativas são óbvias. As empresas exportadoras, por exemplo, seriam prejudicadas e seus investimentos seriam reduzidos. Além disso, os consumidores teriam que pagar mais pelas importações. Portanto, isso iria afetar significativamente a economia, especialmente a mexicana. Muito obrigada pela participação, Domagoj. Isso é tudo por hoje, mas continuem conectados a Dukascope TV para mais atualizações sobre as ações do presidente Donald Trump. Obrigada pela audiência e até mais.